Boa tarde a todos os presentes. Queremos agradecer primeiramente ao presidente da casa, nosso amigo Ailton, e o nosso amigo vereador Egídio Berkhausen também. A gente veio aqui um pouco apresentar o nosso trabalho, apresentar o que a gente faz, o trabalho que a gente faz com as crianças da nossa comunidade. Hoje a gente tem em Blumenau, Clube de Aventureiros e Clube de Desbravadores. Os dois são departamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aventureiros, hoje, em Blumenau, nós temos 7 clubes espalhados em toda a cidade. Esses clubes atendem as crianças da idade de 6 a 9 anos, em várias áreas para eles aprenderem. Hoje, em Blumenau, temos 230 aventureiros, incluindo crianças e liderança. Só de crianças temos 130, isso é uma média, um cálculo que a gente fez pesquisando de clube a clube. E de liderança a gente tem uma média de 100 líderes. De desbravadores a gente tem 8 clubes em Blumenau, 372 membros, 160 liderança e 207 desbravadores. Os desbravadores atendem da idade de 10 a 15 anos. Quando a criança já completa 16 anos, ele já faz parte da diretoria do clube, faz parte da liderança. Desses clubes que a gente tem hoje, somando os dois, a gente fez uma média do que a gente atende, do público que a gente atende. A gente tem uma média de 170 crianças em classe média alta. Tem 100 crianças na classe média, em torno de 150 crianças em situação de pobreza ou de carente mesmo, com vários tipos de necessidades. Às vezes física, mental, de alimentação, financeira, de todas as áreas. Nós, dentro do Clube de Desbravadores e Aventureiros, a gente trabalha em algumas áreas. Uma delas é a física. A gente proporciona para eles atividades físicas como se fosse a educação física na escola. A gente trabalha também a parte mental deles, com atividades próprias para a idade deles, e a parte espiritual, que aí é vinculada com a parte da igreja. Então, eles saem de lá com essas 3 áreas fundamentadas durante o período que eles estão dentro do Clube de Desbravadores e dentro do Clube de Aventureiros. Eles trabalham isso, levam isso para casa, levam isso para a vida, levam isso para os familiares, para os amigos. Tudo que eles aprendem lá, a gente ensina tudo conforme a idade deles. Uma criança de 10 anos, ela aprende atividades para a idade de 10 anos. Ela não aprende uma atividade de modo geral para uma criança que talvez tenha 15. As idades são trabalhadas conforme a idade deles, para que tudo que seja feito de maneira que eles entendam, que eles gostem e que eles possam participar de maneira legal. Esse é um pouquinho do que eu trouxe para vocês. Nosso amigo Adriano vai falar mais um pouco também, mas eu agradeço a oportunidade. Nesse momento, eu ouço Leandro Schroeder, um tempo de até 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento primeiramente o senhor presidente Ailton de Souza, vereador Egídio, que tem dado apoio aí ao projeto, e todos os demais vereadores que compõem a casa, e também aos que estão aqui, que fazem parte do Ministério de Desbravadores e Aventureiros, que estão nos acompanhando nesse momento. É de grande importância o Clube de Desbravadores e Aventureiros, e aqui eu tenho grandes amigos do Jovino, Almir, que já tiveram participando com a gente nesses projetos, e sabem que as nossas crianças, elas hoje têm grande acesso a tantas coisas que muitas vezes não fazem tão bem para que o desenvolvimento delas ocorra. Nós temos aí desde álcool, drogas, desestrutura familiar, brigas, lares destruídos, e que isso afeta uma criança não só quando ela já está em idade de desbravador, que é de 10 a 15, mas já crianças praticamente recém-nascidas. E para isso nós temos também o Clube de Aventureiros, que trabalha com essas crianças desde a idade de 6 anos. E uma das coisas importantes que eu gostaria de pedir aqui aos amigos é que os clubes eles estão tendo dificuldade de conseguir, principalmente, locais para se reunirem,
né? Muitos deles acabam se reunindo até no pátio da igreja, mas muitas vezes chove, não tem uma estrutura. E nós temos algumas escolas municipais em Blumenau que eu gostaria de pedir o apoio para que pudessem abrir as portas e os clubes tivessem essas escolas como sede para se reunir. E um dos outros grandes apoios, esse eu acho que é um dos mais importantes, é poder transformar o Clube de Desbravadores e Aventureiros aqui da cidade de Blumenau como utilidade pública, porque nós sabemos que recursos são muito bem distribuídos e muito bem utilizados aqui em Blumenau. Nós temos grandes apoios aqui na cidade, uma cidade maravilhosa e muito bem estruturada, mas sabemos que parte desse recurso pode voltar também para projetos como esse dos clubes de desbravadores e aventureiros, porque nós temos por importância dar uma estabilidade para essas crianças, mostrar para elas que independente se o lar delas está com dificuldade, se na escola, se a estrutura financeira dela está ruim, é no clube que ela se torna um grande líder, uma grande pessoa, que nós conseguimos talvez trabalhar com o caráter delas e transformar elas em grandes líderes e futuros, quem sabe, novos vereadores, novos presidentes aqui da cidade. Porque você faz com que essa criança entenda a importância de poder ter o seu caráter moldado e estruturado para ser um grande cidadão, principalmente aqui em Blumenau. E eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que eu trouxe de uma desbravadora, que ela foi a minha desbravadora aqui no Clube da Vila Nova, no Shekinah, e a gente vai assistir rapidamente um depoimento dela e o quão importante o clube fez de mudança na vida dela. Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu fui desbravadora desde os meus 10 anos de idade. Atualmente, com 20 anos, eu continuo participando de um clube de desbravadores, mas aqui no Texas, nos Estados Unidos, que é onde eu moro atualmente. Eu, desde pequenininha, sempre amei muito ir pro clube, não faltava de jeito nenhum, e foi lá que eu aprendi a liderança, aprendi a trabalhar em equipe, desenvolvi minha fala, minha habilidade de falar em público e, principalmente, a servir a comunidade. Hoje, como líder, né, como Master Guy aqui nos Estados Unidos, uma classe de liderança que a gente se prepara para cuidar desses jovens, esses adolescentes, essas crianças, eu vejo o quão importante e o quão essencial o Clube dos Desbravadores é na comunidade. Ele transforma completamente a vida das crianças. Tudo que eu aprendi no passado, quando eu tinha 10 aninhos de idade, hoje eu levo para minha vida profissional, para minha vida social, para minha vida espiritual. Então, o Clube de Desbravadores, ele tem um papel excepcional na vida das crianças. Uma criança que entra no Clube de Desbravadores, ela não sai da mesma forma. Os ensinamentos que lá são aplicados transformam a vida de qualquer criança, não só da criança, como da família também, porque o desbravador, ele leva o clube para dentro de casa e as vidas das pessoas ao redor dele são transformadas. Então, o Clube de Desbravadores, para mim, ele é a minha vida, ele é muito importante e eu tenho certeza que o Clube de Desbravadores, ele tem o potencial de mudar muitas e muitas vidas nas comunidades, tá bom? Então, espero muito que tenha contribuído com vocês para poder mostrar um pouquinho do que o Clube dos Desbravadores foi na minha vida. Agradeço a todos, contem com o apoio conosco também para transformar Blumenau numa cidade melhor.